rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Quando acordo de manhã, tenho o dia a me esperar. Eu me envolvo numa prece, peço a Deus pra me ajudar. O Evangelho me ensina o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender. É no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução. O Evangelho me ensina, o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender. Da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução. A conferência. Convidado a fazer uma preleção sobre a crítica, o conferencista compareceu ante o auditório superlotado, sobraçando o pequeno fardo. Após cumprimentar os presentes, retirou os livros e a jarra d'água de sobre a mesa, deixando somente a toalha branca. Em silêncio, acendeu poderosa lâmpada, enfeitando a mesa com dezenas de pérolas que trouxera no embrulho e com várias dúzias de flores colhidas de corbélias próximas. Logo após, apanhou da sacola diversos biscuits, de inexprimível beleza, representando motivos edificantes, e enfileirou-os com graça. Em seguida, situou na mesa um exemplar do Novo Testamento em capa dourada. Depois, com o assombro de todos, colocou pequenina lagartixa num frasco de vidro. Só então comandou a palavra perguntando:
Que vedes aqui, meus irmãos? E a assembleia respondeu em vozes discordantes. Um bicho, um largato horrível, uma larva, um pequeno monstro. Esgotado dos breves momentos de expectação, o pregador considerou: assim é o espírito da crítica destrutiva, meus amigos. Não enxergastes o forro de seda lirial, nem as flores, nem as pérolas, nem as preciosidades, nem o Novo Testamento, nem a luz faiscante que acendi. Vistes apenas a diminuta lagartixa. E concluiu sorridente: nada mais tenho a dizer. Com essa pequena história reflexiva, contida no livro Bem-aventurados os Simples, pelo Espírito Valerium, sob a psicografia de Valdo Vieira, nós iniciamos mais uma semana em mais um programa Caminhos de Autoiluminação, agradecendo sempre a companhia agradável, generosa de todos vocês que têm nos acompanhado durante essas segundas-feiras. Hoje estaremos refletindo a respeito de mais um capítulo da obra Vidas Vazias, de Joana de Ângeles. Capítulo cujo título é muito propício, que fala simplesmente sobre críticas. Eis o título trazido por Joana de Ângeles. E nesse contexto vale a gente fazer algumas pequenas observações. Sabemos que já víamos numa crescente de acesso contínuo às redes sociais. E isso foi acabando desenvolvendo em nós um senso muito interessante, que é um senso crítico. Porque uma vez que as pessoas estavam postando suas vidas e colocando as suas opiniões e tendo um maior número de pessoas acessando, né, e entrando em contato com essas informações, naturalmente despertou em nós um senso crítico. E de algum modo, e alguns estudiosos estão perguntando que é como se desenvolvesse em nós uma obrigatoriedade de sempre estarmos emitindo opinião sobre alguma coisa ou sobre determinada pessoa. Mas se nós pararmos para pensar, muitas dessas observações, desses comentários, dessas críticas, são às vezes dotados de muita acidez e muitas delas desnecessárias, porque às vezes são acompanhadas de estados internos, estados emocionais e psicológicos que nem sempre são favoráveis. Mas devemos nos questionar: será que é importante o tempo todo estarmos emitindo opinião a respeito dos outros? Será que não é tão importante exercitarmos um olhar autocrítico, observarmos sempre que possível as nossas condutas, ao invés de vestirmos a toga de juízes e estarmos impiedosamente avaliando as condutas e as posturas daqueles que compartilham conosco a convivência, a existência, ou nem sempre, ou aqueles a quem nós visitamos oportunamente as suas chamadas redes sociais. Mas vamos às reflexões tão importantes e oportunas trazidas por Joana de Ângeles. Ela inicia o seu capítulo a respeito da crítica da seguinte forma: no sentido literal, crítica é uma análise neutra de um fato, um escrito, um comportamento, uma obra de arte. A crítica deve ter o cuidado de contribuir em favor do aperfeiçoamento daquilo que se encontra sob a sua observação. É valioso contributo para a qualificação e aprimoramento de toda e qualquer obra colocada sob a ótica dos estudos sérios. Desse modo, pode ser construtiva ou destrutiva. Possivelmente, em razão de muitos equívocos apontados no exame dos que se encontram em observação,
passou a sofrer considerações maldosas e prejudiciais. A capacidade de análise de qualquer coisa caracteriza também a seriedade que se reveste o objeto e o interesse do seu autor em alcançar o objetivo a que se propõe. Quaisquer imperfeições ou deslizes que sejam apontados, ao serem sinalizados, podem ser corrigidos e aquilo passa a ter mais qualidade. Aqui Joana de Ângeles ressalta um aspecto que é muito importante da crítica, porque quando se tem um olhar externo a respeito de uma obra, de um comportamento, de um escrito, e você faz uma análise acurada, baseada em conhecimento, pautada na boa intenção em fornecer elementos que venham a formosear, aprimorar aquele objeto, aquela obra, aquele comportamento, eis o sentido positivo importante da crítica, porque, como nos diz Joana, permite que se atinja a qualidade. Em face dos sentimentos morais e da evolução espiritual daqueles que dispõem das condições exigíveis para o mistério, afasta-se da finalidade e passa a apontar os erros e as imperfeições que detecta o valor ético de ajudar e de contribuir em benefício do progresso e do aperfeiçoamento e da beleza. Aqui ela nos chama a atenção, por exemplo, que diante do patamar no qual nós nos encontramos, dos sentimentos morais, e também do nosso próprio processo de evolução espiritual, na maioria das vezes as nossas críticas, as nossas observações, elas não têm um caráter de altruísmo e de ajudar, mas na maioria das vezes ressaltam as dificuldades, os defeitos e impiedosamente acabam gerando conflitos, gerando desânimo e não a proposta primordial que seria o progresso e o seu aperfeiçoamento. Muitos problemas nos relacionamentos humanos resultam das críticas perversas e desqualificadoras, que geram dúvidas e perturbam imaginações e idealismos credores de respeito. Ela nos diz, por exemplo, que essas posturas ácidas das críticas improfícuas acabam por gerar conflitos e problemas nos relacionamentos humanos. E quantas pessoas revestidas desse comportamento, sabendo às vezes o ponto fraco do outro, imprimem uma crítica grosseira, soez, que não vem trazer benefícios à pessoa, mas só denegrir a sua própria autoimagem, desmotivando-a dos seus projetos, dos seus ideais de vida, dos seus sonhos, quando na maioria das vezes muitas empregaram horas, esforço, sentimentos naquela obra, naquele objeto, naquela fala, naquele escrito. E elas nos chamam então a atenção para esses comportamentos que podem se tornarem cruéis. Com natural consequência, os críticos profissionais que muito podem contribuir com o embelezamento da humanidade, fazem-se impiedosos nas suas observações e aniquilam principiantes necessitados de orientação. Muitos que precisariam daquela crítica positiva, daquele movimento de dizer, olha, você falhou aqui, mas você está caminhando tão bem, tem tanta coisa que você pode aperfeiçoar, tenho certeza que vai ser muito feliz no seu projeto, no seu intento. Antes, acabam por adotar posturas que cerceiam, que limitam, que obstacularizam essas possibilidades. E aí ela segue, ei-los em toda parte, severos e cruéis, portadores de conflitos que descarregam no labor a que se dedicam em processo de transferência psicológica. Aqui ela nos fala que muitas dessas pessoas que estão em prontidão para realizarem suas críticas são pessoas dotadas de inúmeros conflitos e que fazem dos seus conflitos uma ponte para atingir aqueles a quem
ela considera um objeto de descarga dos seus próprios conflitos. A maledicência e a calúnia são filhas nefastas da crítica infeliz e carregada de má fé. Ninguém é capaz de produzir algo irretocável. Só excepcionalmente em algum detalhe que mereça correção. Todos nós somos imperfeitos e nessa condição podemos produzir coisas que não são irretocáveis. É necessário que o candidato à realização possua a humildade para reconhecer os pontos criticados. Esse é um outro aspecto. Quem está do lado daquele que recebe a crítica precisa ter humildade para reconhecer os aspectos que precisam ser modificados e busque corrigi-los, desde que honesta reconheça a análise negativa. Não é o fato de alguém discordar do que observa, apontar erros que se deva aceitar as suas anotações sem poder justificar a sua obra. Igualmente, cabe ao crítico a postura de contestador sem ressentimento, porque cada qual tem a possibilidade de julgar conforme a própria maneira de ser e de entender. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. São muitas as facetas emocionais de cada pessoa que imprimem no que fazem sem o perceber. Assim também o crítico é portador de emoções e especificidades e nem sempre consegue a neutralidade exigível para um julgamento isento de suas preferências ou de suas antipatias. Então é importante, às vezes, quando estivermos na iminência de emitir uma crítica e um julgamento, analisarmos como estamos profundamente, como estamos internamente, antes de nos arvorarmos a julgarmos quem quer que seja. A crítica bem direcionada de Joana, contribui largamente em favor da harmonia e do equilíbrio que devem viger no grupo social. Narra-se que oportunamente em Roma, durante o Império, várias damas ricas criticavam outras, malsinando-lhes a existência. Encontrava-se no grupo Cornélia, de ascendência patrícia e honorável, que as circunstâncias aziagas haviam-na reduzido à pobreza, mas com dignidade. Subitamente, uma das senhoras frívolas e ajaezada de pedras preciosas perguntou à amiga em tom de ironia: Quais as tuas joias, Cornélia? A senhora abraçou os 2 filhos que estavam próximos e redarguiu muito emocionada: Eis aqui as minhas joias, os meus filhos. Tratava-se de Tibério e Caio, que lutaram muito na política de Roma, especialmente depois das guerras púnicas, em favor das questões agrárias. Lembra Joana que seus adversários muito poderosos assassinaram Tibério e Caio Graco, porque era desonroso o suicídio, solicitou a um servidor que o matasse. As suas eram lutas de justiça em favor da divisão de terras que os latifundiários não permitiam. Ainda hoje existe uma estátua em Roma, próxima ao Coliseu, recordando Cornélia, a mãe dos Gracos. São inumeráveis os exemplos em todas as áreas do comportamento humano, especialmente na arte, nos lembra Joana. Toda vez que surge uma revolução cultural, os críticos apaixonados levantam-se para maldizer e perseguir os idealistas e reformadores. Às vezes, levados a ruínas, para serem consagrados após a sua morte. Tem cuidado com as tuas críticas a respeito do teu próximo e de tudo o que te surpreende e apedrejas de imediato.
Talvez te arrependas, porque o futuro é incerto. Irá aplaudir aquele que ora tem sido escarnecido. E quantos exemplos na história nós temos a respeito disso? O próprio Cristo é um exemplo disso. Ademais, na terra, ninguém é perfeito, a ponto de não ser censurável de uma ou de outra maneira. Então, diante da sua atitude, talvez irreflexiva ou impulsiva de criticar e de julgar quem quer que seja, para e pensa na tua própria conduta, na tua própria história. Muitos de nós, a maioria de nós, não somos seres perfeitos a ponto de julgarmos sem isenção, porque nós temos também as nossas próprias falhas. Usa a tua inteligência de Joana para edificar, porque as pessoas estão muito cansadas de serem desestimuladas e levadas sempre para o lado oposto das questões, o que gera conflitos, mal-estar e arma sempre contra. Nos diz Joana, então, que possamos usar as nossas capacidades de pensar, a nossa inteligência, os nossos conteúdos advindos das nossas próprias vidas, a serviço para estimular as pessoas, porque todas estão cansadas de serem desestimuladas. E nesses momentos em que vivemos hoje, onde tantas pessoas perderam seus empregos, onde tantas pessoas tiveram que mudar o seu status financeiro e social, que estão buscando novas oportunidades para se recompor, para se refazer, inclusive em termos profissionais, estimule-as. Não seja aquele balde de água fria que põe em xeque, que desanima a pessoa que está buscando alimentar-se de esperança e de renovação. Temos responsabilidade por aquilo que semeamos. Que possamos fazer brotar ao nosso entorno flores de esperança e não espinhos de amargura. A construção, não poucas vezes, nos lembra Joana, é demorada, cuidadosa e sacrificial, e nem todos estão vinculados a esse nobre sentimento que ergue o mundo à sua condição sublime. A destruição é rápida, perigosa e necessita de cuidados e responsabilidades muito especiais. No seu cotidiano, tem cautela nas tuas observações, pois os teus comentários críticos podem destruir vidas que anelam pelo crescimento, pelo direito de amar e de ser. Eu vou repetir, porque eu acho muito oportuna essa frase, esse trecho de Joana. No teu cotidiano, tem cautela nas tuas observações, pois os teus comentários críticos podem destruir vidas que anelam pelo crescimento, pelo direito de amar e de ser. Dialoga quando percebas algo que pode ser melhorado e ajuda. O mundo está exaurido pelas forças perversas da crítica malévola, invejosa e ácida e mesquinha. O mundo está exaurido, vou repetir. O mundo está exaurido pelas forças perversas da crítica malévola, invejosa, ácida e mesquinha. Sê tu quem edifica e coopera em favor do engrandecimento da humanidade. Se alguém te critica negativamente e o faz para destruir-te, não lhe des importância e segue além. Criticado perversamente pelos fariseus e demais presunçosos que o conheceram, Jesus permaneceu inalterado no seu ministério como a luz que o mundo preteriu pelas sombras da ignorância. Jesus não se deixou combalir pelas críticas nefastas daqueles invejosos que o acompanhavam e que viam a admiração natural com que Jesus despertava naturalmente os corações humanos. Que possamos seguir os seus exemplos.
Antes, na posição de críticos, que possamos contribuir para para que as pessoas se elevem. Mas na condição daquele que é criticado, que exercitemos a humildade para analisarmos profundamente se aquelas críticas não têm um fundamento, se realmente não é importante voltarmos atrás e refazermos os nossos planejamentos, se é necessário reescrevermos as nossas falas ou reeditarmos as nossas posturas. Usemos o equilíbrio, a balança do discernimento, baseado e pautado também na humildade, porque na humildade, como o próprio termo diz, humus, significa solo fértil. Para que coisas novas e ricas possam entrar em nós, é importante que possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes. Seguimos, então, o exemplo de Jesus. Que possamos, então, enriquecer as nossas vidas pelas críticas favoráveis que nos chegam, mas também enriquecer pelas bênçãos que espalhamos em torno de nós. Assim, sempre prudência em torno das críticas, para que sejamos sábios nas nossas colocações. Assim, mais uma vez agradecendo essa companhia amorosa, essa energia positiva que nos chega a cada segunda através da presença de vocês. Convidando também, aproveitando a oportunidade, para que possam se instrumentalizar dessas mensagens iluminadas que nos chegam do alto e que são transmitidas pelos companheiros que compõem os inúmeros programas que fazem parte dessa grade da Rádio Brasil Espírita. Então vão lá, acessem o nosso canal da Rádio Brasil Espírita, deixem seus comentários, suas observações, seus elogios e também as críticas construtivas que podem contribuir para que esse projeto de luz possam cada vez mais iluminar mais e mais consciências. Então visite-nos, vamos também lá no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita e tem lá todos os programas. Se você perdeu algum ou gostaria de conhecer outros, tá lá em sequência todos os programas. Não só o nosso Caminhos de Autoiluminação, as edições anteriores, como os programas trazidos pelos diversos irmãos que compõem essa grande família e essa grande grade pensada com carinho para todos vocês. Assim, encerrando mais um dia, mais uma segunda-feira, estimando e desejando profundamente que todos possam ter uma semana bastante iluminada e de muita paz, lembrando que todos nós devemos fazer a nossa parte, buscando as fontes corretas para que possam preencher-nos o coração e a mente de esperança. Vivemos momentos desafiadores, que vai requerer de nós muita força interior, que vai requerer de nós acender sempre, manter sempre acesa essa chama da esperança e da fé, que possamos ir ao encontro do Cristo, pois Ele nunca saiu e nunca sairá de perto de nós, ainda que não seja convocado, estará sempre ao nosso lado, como nos lembra a veneranda Joana de Ângeles. Gratidão, queridos irmãos, pela companhia amorosa em mais um dia. Muita paz para todos vocês e que Jesus nos abençoe. E que se for da vontade do alto, que possamos estar juntos na semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Muita paz para todos.